Boa noite, eu sou Deolinda Fabietti, mestre em gerontologia, arte terapeuta, e antes de começar gostaria de agradecer a Irene pela essa oportunidade de falar sobre atendimento domiciliar. Antes de tratarmos do assunto nos dias de hoje, gostaria de voltar um pouco na história e falar que vamos nos transportar para a Europa do século XVIII, XIX, Europa tomada pelas pestes, pelas doenças, fruto de uma ausência de um serviço sanitário, de bons hábitos de saúde, de higiene. E a partir da metade do século XIX, começaram a ser desenvolvidos alguns estudos e as ruas foram sendo alargadas, o esgoto foi sendo canalizado e os médicos começaram a retirar os pacientes que estavam internados dos hospitais para suas residências, para evitar o contágio e a contaminação de tantas pestes e de tantas doenças. No Brasil, essa prática chega em 1968, no Hospital do Servidor Público, para os atendimentos ambulatoriais. Vamos imaginar São Paulo, trânsito, essa cidade caótica, o que envolve um idoso sair da sua residência e ir até o seu destino para fazer uma consulta médica, um acompanhamento. Ele tem que estar acompanhado, existe um acompanhante junto, um trânsito fenomenal, e ele leva com isso 1h30, 2 até chegar ao seu destino, quando não, todo um período da manhã para chegar, ser atendido e depois retornar à sua casa. Então, o Hospital do Servidor criou essa equipe que, em conjunto, eles discutem o caso e vão nas residências e fazem esse acompanhamento em seus domicílios, evitando assim todo esse transtorno e aliviando essa família desse encargo. Bom, falar em atendimento domiciliar, eu diria que é uma prática que veio para ficar. Hoje em dia, então, nem se fala. Mas vamos pensar, antes de tudo, o que é receber, o que é ir à casa desse idoso. Nós somos convocados, somos solicitados a fazer esse acompanhamento e temos que saber, antes de chegar lá, quem é esse idoso, quais são as suas características, a sua idade, se ele é dependente, independente, se ele já tem alguma demência, quem é essa família. E esse quadro todo é discutido pela equipe que atende esse idoso. Normalmente tem um fisioterapeuta, um geriatra, um médico e, no meu caso, gerontóloga e arte terapeuta. Discutido esse quadro todo, nós vamos então nessa residência. O que é importante saber? Eu costumo estabelecer algumas regras que eu falo e friso muito para os meus alunos e supervisionandos. Nós vamos entrar na intimidade dessa pessoa. E para isso, nós temos que ter em mente um primeiro ponto, respeito. O entrar nesta casa implica numa condição e numa posição nossa, num cuidado muito grande, num respeito muito grande para essa pessoa não se sentir tão invadida. Segundo ponto é, a partir de um primeiro diálogo, de uma primeira conversa, estabelecermos o lugar onde esse atendimento será feito, ou seja, um lugar silencioso, preservado. É importante a família e cuidadores, empregados em geral, entenderem que eles não vão poder entrar, não vão poder interromper, que o ambiente tem que estar silencioso, tanto interno quanto externamente. Um outro ponto importante
é o fato desses encontros não se tornarem uma visita social. O idoso, geralmente, normalmente, é muito carente. O fato de você estar lá, frequentando a sua casa uma vez por semana, duas que seja, ele pode pensar que bom, hoje é o dia dela, e prepara um bolinho, um café. Não que isso seja proibido, não, nós vamos usufruir, vamos compartilhar esse momento de intervalo, vamos dizer. Mas o foco no trabalho não pode ser perdido. Eu tenho que estar muito atenta para esse momento de lazer, de intervalo, não ser transformado numa visita social. Feito isso, eu vou estar identificando esse idoso, conversando com ele e já sabendo o seu estado. Vamos pensar primeiro naquele idoso que é independente, que tem suas funções preservadas. O meu olhar para aquela casa também deve ser muito atento, no sentido de será que os tapetes, tem tapetes pela casa? Será que os móveis estão devidamente arrumados a ponto de dar a esse idoso uma circulação livre, sem obstáculos que favoreçam uma queda? Verificar se no banheiro já existem barras, se o solado, se o sapato que esse idoso está vestindo é o mais adequado, fechado, amarrado, de forma que seu pé fique firme. Enfim, essas observações devem depois, cuidadosamente e delicadamente, serem pontuadas, tanto para o idoso, no caso dele ser muito independente, morar sozinho, com alguém, uma pessoa ou outra, e também para a família. É importante a família entender os riscos de uma queda, uma fratura, uma contusão, enfim. Então, o meu papel como gerontóloga também é desse olhar, é o olhar o todo. Esse idoso independente, eu como gerontóloga, qual a função do gerontólogo? É manter o idoso em relação, é preservar e ativar essa vontade dele continuar trabalhando, compartilhando experiências, saindo. E aí eu fico me perguntando por que ele quer o atendimento em casa, isolado, sozinho. Eu não vou negar o atendimento, mas eu vou começar a observar se esse isolamento não é um sinal de uma ligeira depressão, de uma autoestima baixa. Então, a minha função como gerontóloga é trazer esse idoso para fora. Então, a partir de um vínculo formado, de alguns encontros, eu começo a sugerir, por exemplo, a visita a um museu, assistir a um filme, discutir esse filme. E hoje em dia, se formos pensar São Paulo, tantos condomínios que estão criados e com uma parte inferior do condomínio, com uma ala social muito ampla, muito grande, e várias atividades estão sendo desenvolvidas nesses condomínios. Por que esse idoso não desce e não vai ali compartilhar com esses outros idosos do prédio esse momento de lazer, de bate-papo, de discussões e reflexão? Então, aos poucos também, eu vou trazendo esse idoso para esse convívio. Isso é muito importante. Agora, em tempos de pandemia, nem se fale. Então, não podemos sair. Mas existe o celular, existe um tablet, um computador, que vai facilitar esse contato. Então, a gente pode organizar, por exemplo, uma reunião com o grupo pelo Zoom e passarmos uma hora
conversando, nos divertindo e trazendo a ele condições dele de funcionalidade, ou seja, como lidar com essa mídia. Como é que eu posso trazer no meu celular essa possibilidade? Então, esses são recursos que nós fomos desenvolvendo de março até agora. E tantas coisas estão sendo feitas. É inacreditável, é incrível a capacidade de criação e de flexibilidade que nós temos ao nos vermos numa situação tão delicada como agora. Essa condição de idoso independente facilita e traz trabalhos muito ricos. Eu, como arte-terapeuta, o que eu costumo levar são pinturas, artistas clássicos, uma discussão sobre algum quadro, uma reprodução, ou um pedaço do quadro que chame mais atenção, e conversas e temas variados são tratados e elaborados. Os jogos também são muito utilizados para ativar a memória, propor desafios, e tudo isso traz ao idoso uma autoestima maior, ele consegue resgatar um sentido de vida. Isso não impede que ele traga discussões mais árduas, mais tristes, ou rememorando algum fato, e o gerontólogo, no meu caso, arte-terapeuta também, a gente tem que estar preparado para acolher, para ouvir, para escutar e nunca fugir do assunto, mas aprofundar até, sem medo. Muitos profissionais se acham muito desconfortáveis nessas condições de atendimento domiciliar. Eles estão habituados ou a atendimento hospitalar, no leito hospitalar, ou em seus consultórios. E para eles é difícil. A gente tem que respeitar, né? Cada um é cada um. Mas no momento em que você entra, você tem que estar preparado para enfrentar todo esse tipo de situação. Cuidando sempre para não tornar todo esse espaço e esse encontro uma visita social. Não esqueça do seu foco. Muito bem. E, ao mesmo tempo, eu também posso ir encontrar com um idoso já com alguma demência, ou com um quadro de um pós-derrame ou um pós-cirúrgico, já o idoso limitado no seu ir e vir, numa condição já bastante debilitada, mas que nada impede que eu exerça a minha função, que eu esteja lá por inteiro para acolher, entender e ouvir, principalmente. A nossa escuta tem que ser primorosa. A nossa escuta é o instrumento principal nessa relação. E nada impede também que eu leve a arte, que eu leve o computador, que a gente faça visitas por museus, às vezes até viagens maravilhosas, e por que não? O fato dele estar acamado ou já debilitado ou mesmo demenciado não impede que eu desenvolva algum tipo de atividade para levá-lo a um bem-estar. É importante também, como gerontóloga, reservar um tempo para a família. Como é que essa família está recebendo e acolhendo esse idoso? Quais as dificuldades que eles estão sentindo, quais são os temores, as dúvidas, e mais uma vez o nosso tempo separado daquele do idoso. Reserva-se um outro horário para a escuta dessa família, dos filhos, dos netos, às vezes dos próprios parceiros, marido, esposa, mulher, enfim. É importante a gente saber diferenciar e separar os momentos.
E um ponto muito importante que é o cuidador. No Brasil, nós temos a graça de termos ainda nossas empregadas domésticas. E elas, habitualmente, estão sendo promovidas a cuidadoras. Nada mais justo. Elas cuidaram desta pessoa uma vida toda. Ela conhece todos os hábitos, ela tem mais intimidade com essa pessoa. Então, as famílias, normalmente, trazem para essa pessoa a oportunidade dela se transformar numa cuidadora. Mas será que ela está preparada para isso? Será que ela sabe o que é esse cuidar? O governo já lançou uma cartilha de guia para cuidador. Alguma família que esteja nessa situação, interessante entrar em contato, obter esse livro, esse guia, e ler um pouco para saber como orientar esse cuidador. E a nossa presença lá serve também para avaliar como é essa relação cuidador-paciente. Normalmente eles são muito agitados, ansiosos. Se o idoso começa a falar e ele tem já uma dificuldade ou de escuta ou de fala, o cuidador automaticamente já atropela, já vai falando no lugar dele e delicadamente você vai sinalizando, apontando que não, agora não é o momento, e daí reserva também um horário para ouvir esse cuidador. O cansaço chega a extenuar as pessoas, sabe? Imaginem ficar 24 horas cuidando de uma pessoa demenciada, por exemplo, repetitiva, que não ouve direito. Esse cuidador começa a desenvolver a impaciência, a irritação, se torna mais ríspido. Então, é importante conversar com a família, estabelecer uma outra rotina para esse cuidador e dar a ele a chance dele também ter um acompanhamento terapêutico. Um acompanhamento de escuta, de acolhimento e de orientação, principalmente. Um tema muito importante que a gente não pode fugir é falar sobre a morte. Quando você cria esse espaço e essa intimidade com esse idoso, a morte vem à tona sem dúvida alguma. Eu sempre falo que o jovem tem medo da morte, o idoso não. Mas ele vai fazer perguntas que você não tem o direito, nem pode saber, não tem respostas, mas você pode estar devolvendo perguntas e perguntando a ele como é pensar a sua morte, como é ter esse pensamento, o que isso traz em você. Além de um respeito muito grande pela religiosidade, pela espiritualidade dessa pessoa, independente da nossa formação, ele tem a dele e ela deve ser respeitada e acolhida. Jamais adentrar em temas controversos, você não pode invadir e transformar esse lugar num campo de batalha. Pensando agora em pandemia, o que nós temos visto da parte dos profissionais é assim uma eficiência de não abandonar essas pessoas. Imaginem a rotina que se estabelece, essa pessoa esperando você toda semana, esse encontro ser extremamente valioso e de repente ele ser interrompido. Então começamos com telefonemas, como estão se sentindo, e fomos perguntando para as famílias, né, o que é que vocês dispõem, vocês têm celular, tem tablet, tem computador, é possível acessar esses aparelhos enquanto estivermos nessa situação, e assim nós estamos trabalhando intensamente, gostosamente,
Está sendo uma descoberta, momentos de muita alegria e até do idoso reconhecer que, nossa, eu sei mexer nisso, está aproximando os jovens desses velhos, os netos, podendo conversar, podendo mostrar jogos, desafiar esses avós a atividades que antigamente não tinham nem tempo para isso, enfim. Então, o que eu quero dizer é que no trabalho do atendimento domiciliar, o profissional tem que estar muito preparado para uma escuta primorosa, para um olhar muito atento e, principalmente, entender que o processo todo que esse idoso está passando é um processo natural, pode ser saudável, sim, não é só doença. Quem fala do idoso não pode pensar, estou trabalhando com uma pessoa na sua finitude, na sua doença. Não, vamos resgatar nessa pessoa a vida que ainda existe nela. Eu espero ter colaborado, ter trazido alguma informação. Quero dizer que eu estou à disposição para alguma dúvida que vocês possam ter. Meu e-mail é deolinda.fabietti, com 2 T's i, @terra.com.br. Irene, mais uma vez, obrigada pelo seu carinho, pela sua amizade e pelo seu convite. Obrigada, boa noite.